Começando a gravação. Hoje nós vamos falar de vanguardas europeias. Antes de mais nada, pessoal, a palavra vanguarda, a palavra vanguarda, ela dá aquela ideia de avante, avante a tropa, né? Então, ela tem esse significado, mas a ideia é de um povo que está além do seu tempo, tá? As vanguardas europeias são movimentos que envolvem parte da literatura, a parte pintura, escultura e tudo mais. E ela tem uma divisão. Ela tem uma divisão que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, entre futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Esse movimento chamado vanguarda, ele acontece devido à grande influência de que estava acontecendo no início do século XX. Por quê? Avanços tecnológicos, né? E esses avanços tecnológicos pegava desde a parte da comunicação, transporte, invenção do avião, da eletricidade, né? Hoje é interessante que no século passado esses eram os avanços tecnológicos. E hoje, para nós, o que é o avanço tecnológico hoje, né? A gente já nem sabe mais se é inteligência artificial, mecanização de todos os processos do campo. Então, hoje nós temos uma outra ideia, né, de tecnologia. Mas o que a gente tem que pensar aqui nas vanguardas é que são movimentos artísticos, tá? Movimentos artísticos que quer, assim, de forma drástica, de forma até severa, fazer esse rompimento com as estéticas tradicionais. Mas vamos lá, o que seria o tradicional? O que seria o tradicional? O que seria o clássico? O clássico é você tentar imitar a realidade da forma mais perfeita possível. Então, se a gente olhar as esculturas clássicas, elas são muito próximas do real. Cara, no modernismo, nas vanguardas, eles querem totalmente se desprender disso, tá? Então, assim, essas estéticas tradicionais, elas são deixadas de lado porque vem a vanguarda, esse movimento forte. Por que vanguarda europeia? Porque ela tem início lá na Itália, vai para a Alemanha, aí Portugal começa também a aderir até que a gente começa com a escola literária ao modernismo. Então, a vanguarda, ela está ali na portinha para começar o modernismo, né? Ela está um pouquinho antes do modernismo. E, na realidade, são essas vanguardas europeias que acabam influenciando o modernismo. Vamos lá, a primeira, né, delas é o futurismo. O futurismo, ele tem essa ideia de novas formas de expressão, a exaltação da tecnologia, a expansão. O futurismo, ele não está preocupado com o que aconteceu no passado e ele também ignora o que acontece no presente. Ele está falando de futuro. Então, eu não vou pintar simplesmente um carro, eu vou pintar o movimento, a velocidade do carro, que é o que acontece nessa primeira obra aqui. Mas vamos lá. Então, começa no início do século XX, que é marcado por muitas rápidas transformações tecnológicas, né? Uma delas é a eletricidade, o automóvel, e nós estamos falando de automóvel, sei lá, que anda 40, 50 por hora, o avião. Então, é um momento de velocidade, transformação, aperfeiçoamento das máquinas, né? E o primeiro movimento chega com esse choque. É legal que as vanguardas, elas são muito rebeldes, são rebeldes, mas não é um rebelde sem causa. São rebeldes que fazem essa transformação dentro da própria arte. Eu acho que é isso que é o mais emocionante das vanguardas europeias, né? Olha aqui, essa primeira imagem aqui desse movimento futurista é um quadro chamado O Dinamismo de um Automóvel, de um automóvel, do Luigi. Ou seja, o movimento vanguarda não vai retratar o carro, não vai mostrar a paisagem, vai mostrar o quê? Aquele vulto da velocidade, né? Então, isso marca esse movimento futurista, tá?
Então, o que que ele... como as vanguardas sempre vai ter uma distorção da realidade, sempre vai olhar para frente. Então, olha, seria muito fácil, muito bonito. Um clássico pintaria o carro, mas os futuristas vai pintar o quê? A velocidade, o movimento, a força, ok? Bom, isso na parte da pintura, mas aí também tem na parte da literatura, que a gente tem o Marinetti, que ele prega a destruição da sintaxe. Ou seja, menosprezo pela pontuação, ele quer rapidez. As palavras também, o modo de falar, o modo de escrever também tem que evoluir. Então ele acha que a sintaxe é muito do clássico. Então ele quer fazer o quê? O menosprezo à pontuação pregava a destruição da sintaxe, ou seja, vamos escrever, vamos nos comunicar em velocidade, não vamos nos prender à sintaxe porque não entendi que era clássico, né? Então, menosprezo da pontuação, porque a pontuação ela freia muito a fala, e eu quero o quê? Velocidade, movimento, né? Para ele, o novo tem que ser rápido, né? E essa é uma exaltação à vida moderna e o rompimento total com o passado. Ok? Então, o futurismo apresentou vários manifestos. E aqui vamos falar um fragmentinho aqui da obra do escritor, que remete bem como eles pensavam, né? Vou ler dois, três parágrafos aqui no máximo. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à eternidade. Os elementos essenciais em nossa poesia serão a coragem, a audácia, a revolta. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bufetada, o soco. Ou seja, galera, é essa a ideia mesmo da gente tratar de uma realidade de forma distorcida. O próximo passo aqui é o expressionismo. O expressionismo é muito bacana, por quê? É uma forma de destacar o sentimento. É como se eu quisesse pintar o que a pessoa estivesse sentindo. Mas não simplesmente a parte estética. Eu quero pintar mesmo o que seria o grito, o que seria esse sentimento. Como que eu posso fazer através de uma pintura essa ah, expressar esse sentimento? Como que eu poderia fazer isso, né? Então, ela é de origem alemã, caracteriza-se pela expressão do mundo interior, pela expressão de imagens, independente de conceito de beleza. Gente, o expressionismo está pouco se lixando com a beleza. Por quê? Ele quer retratar as coisas de uma forma assim, muito agressiva, de uma forma que seja mais próximo da realidade. Mas ela quer tratar o sentimento. Eu não quero pintar, fazer uma obra de uma pessoa simplesmente tratando o exterior dela. Não, quero mostrar o sentimento dela, tá? Daí o expressionismo. E essa é uma obra do pintor Eduard Munch, uma das obras mais conhecidas no mundo, uma obra que realmente creio que o mundo inteiro conheça, né? Então, pela densidade expressionista da pintura, a imagem parece transformar-se na própria dor do homem que grita, né? Então, a imagem toda te remete àquele sentimento de dor, aquele desespero, e veja que é como se a imagem retratasse o sentimento e não a pessoa em si. O que é o sentimento de dor e desespero? É uma coisa terrível, né? Bom, dentro desse movimento expressionista, dá para analisar algumas coisinhas aí, né? As composições abstratas, assim como a pintura, os escritores expressionistas também gostavam de deformações abstratas do real. Por quê? O expressionismo, assim como as outras correntes, os outros movimentos, ele não está preocupado com a estética, tá? Ele está preocupado o quê? Para passar as expressões, os sentimentos do interior, tá? Depois, subjetivismo.
No subjetivismo, o artista expressionista desejava a expressão violenta do subjetivo, das emoções. E as emoções, pessoal, as emoções, dependendo do tipo de emoções que nós temos, ela nos rasga por dentro. Nos fere, ela nos faz mal, ela nos leva a outros cenários psicológicos. E é isso que os expressionistas querem fazer, tá? É a distorção da realidade. É a distorção da realidade, mas como se ele quisesse, através de uma obra, pintar o sentimento da pessoa. E essa mistura, essa densidade de cor, ela leva a gente a entender o que ele está querendo fazer ali. O ilogismo. Ilogismo é uma palavra que vai aparecer sempre, porque ilogismo quer dizer algo que não tem lógica, tá, galera? Tipo, a galera aqui da vanguarda, eles não estão nem aí, cara, com lógica. Não é para ter lógica mesmo. Não é para ter lógica. É, cara, se eu estou querendo pintar um quadro da expressão do interior, então não tem que ter lógica. Não tem que ter lógica. Não estou preocupado como que é seu exterior. Eu estou preocupado, assim, de retratar de uma forma distorcida, mas, porém que nos remete a entender mesmo que é aquele ser, aquele sentimento interior. Então, assim, que era, por exemplo, uma obra clássica? Que era uma pessoa triste? Então, o pintor ele ia lá, ele fazia um quadro, a pessoa ia ter aquele semblante mais triste, tristinho e tal. Ele ia pintar a pessoa no formato externo, claro, triste. Agora, o expressionista não. Peraí, eu vou pintar o que realmente pode ser seu sentimento, mas de uma forma o quê? De uma forma muito severa. Bom, vamos ao cubismo. O cubismo, galera, vocês vão perceber que o cubismo, quando vocês verem uma obra cubista ficou estranho, né? Do cubismo. Se vocês olharem a obra do cubismo, vocês vão perceber que elas são muito alinhadas a formas geométricas, ou seja, são formas geometrizadas, né? Então, assim, é lógico que o cubismo ele é muito além disso, ele é muito além, e eu vou explicar para vocês por quê, tá? Primeiro, se você perceber formas geometrizadas, você já pode pensar no cubismo, tá? Ah, porém, o cubismo, ele é como se trabalhasse uma colocação geométrica por vários ângulos mais fragmentados de algo que ele tente retratar. Talvez esse quadro a gente analise mais as formas geométricas, tá? Mais a parte geométrica. Mas o cubismo, na realidade, tem um quadro de um violino em que ele fragmenta todas as partes do violino. Lembre-se que a vanguarda, os estilos da vanguarda, nunca você vai ver uma forma muito perfeita. Você não vai ver um formato perfeito. Por quê? Porque eles não são clássicos, eles não são tradicionais, tá? Então, o cubismo, ele vai enxergar a realidade por partes. Mas essas partes não estarão encaixadas perfeitamente. Elas vão estar, é como se eu quisesse mostrar a figura de uma pessoa com fragmentos, com partes dela, às vezes até sobrepostas e tudo mais, tá? Então, isso é uma das coisas do cubismo, tá? Mostra as várias faces, de forma fragmentada, e para você entender, bater o olho e falar isso é uma obra do cubismo, essas figuras elas são formas geometrizadas. Pode ver, olha reto. Então, ela não vai fazer uma curva correta do corpo. Não, ó. Ela é muito reta, até tem formas mais circulares, mas aí elas são bem definidas. Então, tipo, quando termina uma, começa a outra.
Então, a gente percebe figuras bem geometrizadas aqui. Bom, na pintura, então, as formas geométricas de seus objetos são vistos sob vários ângulos, simultaneamente, tá? Talvez nesse quadro a gente não consiga entender isso, mas depois eu vou pegar um quadro de um violino que ele pinta todas as partes do violino, mas não tipo, não é que nem você entra na internet, você vê, vou comprar um violino. E aí você tem a foto de frente, a foto de lado, a foto do fundo. Não. Na arte cubista, na arte do cubismo, no cubismo, a gente é como se todos esses fragmentos do violino, ela tivesse tudo jogada uma sobre a outra, tá? Então, o cubismo, ele vê as formas geometrizadas e fragmentadas, tá? Bom, característica do cubismo. Agora, na literatura, né? O ilogismo, vocês podem ver que o ilogismo está em quase tudo, ou seja, as coisas não têm lógica. O pensamento não é racional, não há racionalidade, né? Ele aparece entre o consciente e o inconsciente do escritor. O que mais? Linguagem caótica. Não há uma lógica, as palavras são soltas, dispostas aparentemente de forma aleatória. Tempo presente. Para o escritor cubista, ansioso por viver o tempo presente, tudo passa a ser tema da poesia. Ou seja, gente, há de moderno também nisso, que eles começam a retratar momentos, coisas assim. Por exemplo, vamos retratar. Eu estou passeando. Vou retratar, vou falar sobre viagens, as paisagens, visões exóticas. Então, o cubista é isso. Ele vai fragmentar, ele vai mostrar todas as faces, ele vai distorcer, como todo bom artista da vanguarda. E assim, nada vai ser tradicional, galera. Nada vai ser clássico ou tradicional nas vanguardas europeias. Bom, aí aqui também fala um pouquinho de humor, muito comum nos textos cubistas, provocado não só pelas ironias, mas pela própria disposição gráfica das palavras. Bom, agora vamos falar um pouquinho do dadaísmo. O dadaísmo é um movimento de vanguarda muito legal, porque assim, os caras que criaram o dadaísmo, eles são muito loucos, assim, no bom sentido. Porque é como se ele utilizasse da arte para fazer uma zoeira com a própria arte, né? A começar pelo nome, o nome dadaísmo. Sabe como é que foi criado o nome dadaísmo? Bom, ele olhou, o artista, ele olhou no dicionário, a primeira palavra que ele achou, ele viu lá, dada. Aí falou, bom, vamos dar o nome desse movimento de dadaísmo. Ou seja, o dadaísmo não tem lógica o nome, tá? Não tem lógica, mas vamos entender as características. O dadaísmo, a gente pode dizer que, às vezes lembra um pouquinho do cubismo, só que no dadaísmo, a gente vai ver muito mais, vai ter muito mais essa noção do cômico. A zoeira mesmo, né? Se for falar de um vaso, o cara não vai falar de um vaso de flor, não vai retratar um vaso de flor, vai retratar um vaso sanitário, por exemplo, né? E tentar mostrar a arte por trás disso, mas de uma forma mais zoeira. Então, aqui é esse quadro, né? Chamado El Chapéu, né? De Max Ernst, e é uma justa posição de objetos associados livremente. A liberdade artística foi uma grande característica do movimento chamado dadaísmo. Agora, olha só, dadaísmo é considerado por muitos o mais radical desse movimento de vanguarda europeia. Por quê? É a negação de todos os valores culturais existentes até ali, é a estética do absurdo. Então, ele vai pegar uma figura tradicional e ele vai distorcer de uma forma cômica, de uma forma zoeira, incoerente, ilógico, né? Vou começar pelo próprio nome. Quando indagado
sobre o significado da palavra dada, o criador do dadaísmo, Tristan, afirma que dada não significa nada. Que ele encontrou essa palavra ao acaso abrindo o dicionário. Os dadaístas estavam preocupados em ridicularizar, em negar tudo e a todos. Mas, galera, não é aquele ridicularizar assim, vou sair pichando, vou sair... Não, os caras eram baita artistas, só que eram artistas que eles zoavam com a própria arte, tá? Eram artistas que provocavam. Você imagina, num tempo em que você tem artistas tradicionais, clássicos, e começa esses dadaístas torcendo tudo, zoando, negando o tradicional. Poxa, então assim, esses caras do movimento vanguarda, de vanguarda, eles realmente vêm para mudar tudo de uma forma bem radical, tá? Bom, olha só como esse autor ele fala sobre a criação de um poema. É uma metalinguagem aí, né? Ele vai falar como, através de um poema, ele vai falar como seria a criação de um poema. Olha, pega um jornal, pega uma tesoura, escolha um jornal, um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original, de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Bom, por último, pessoal, o surrealismo. O surrealismo ele remete essa ideia mesmo de algo não real. Você quer entender o surrealismo? Pega esses sonhos loucos que a gente tem às vezes, sei lá, você está andando na rua, de repente você sobe, você vai para cima de um carro, e de repente passa um elefante voando, você sobe nele, e de repente você vai parar na lua. Sabe? As coisas nada a ver. O surrealismo é isso. O surrealismo, na realidade, ele vai além da ilógica, ele vai ao subconsciente, ele vai muito para esse lado da psicologia, da psicanálise, tanto é que daqui a pouco a gente vai ler aqui que os escritores surrealistas eram influenciados pelos estudos do Freud, né? Então, assim, esse quadro aqui do Salvador Dalí, chamado Persistência da Memória, a gente vê o quê? Relógios derretendo. Uma espécie de sonho, de sugestão sobre a brevidade da vida, né? Do tempo da vida, que é um dos símbolos do surrealismo. Eles foram influenciados por Freud. Freud, como vocês sabem, o pai da psicanálise. Mostra um grande interesse pelo inconsciente humano e pelo sonho, considerado a expressão máxima de liberdade. Galera, só para vocês entenderem, não tem nada mais livre, nada mais libertador do que o nosso sonho, os nossos sonhos. Ali não existe regra, não existe mocinho, não existe bandido, não existe herói. Ali eu mato, morro, mas eu estou participando de tudo. Não importa, o sonho ele é o máximo da expressão de liberdade humana. E é isso que eles tratam aqui no surrealismo, tá? Através do sonho, o homem estava livre de toda crítica, de toda censura, somente da lógica, né? Então, é essa a ideia do surrealismo. O surrealismo, na realidade, trabalha as imagens. Se vocês olharem os quadros, as imagens, parece mesmo imagens de sonho que não poderia ser real, sabe? Então, essa magia dos sonhos, a psicanálise como uma forma de interpretar os sonhos, tá? Então, é essa expressão do universo dos sonhos, onírico, ok? Então, é isso que eu tenho para falar. Então, aqui tem um pequeno texto surrealista, ó. Era uma vez uma realidade, com suas ovelhas de lã real. A filha do rei passou por ali, e as ovelhas baliam. Que linda que está a realidade.
Na noite, era uma vez uma realidade que sofria de insônia. Então chegava a madrinha fada e realmente levava pela mão a realidade. Ou seja, coisas que só acontecem mesmo no sonho.